Já teve algum problema na instalação que, sei lá, o cara da rede sacaneou, isso demorou muito tempo para descobrir? Ou não? Essa parte nunca teve, nunca agarrou tanto. Foi Não, tranquilo. não, mas eu acho que assim, até porque é aí que entra o checklist, né? É aí que entra o checklist antes da instalação. Então, se você tem um bom checklist, você já sabe alguns pré-requisitos, por exemplo, eu tenho uma conta de domínio, qual é a conta de domínio que eu vou usar? Eu tenho as máquinas se comunicando pela placa de rede correta, eu tenho um comportamento administrativo entre todos os nós, entendeu? Então, com o checklist, você acaba, né, evitando muito isso daí. Um problema que acontece muito e que, assim, é bastante comum de acontecer durante a instalação do SQL Server, é até uma coisa que a gente estava discutindo numa outra live nossa, é o fato de quem está instalando o SQL Server não tem permissão no AD para poder criar a conta de computador no Active Directory, né? É muito comum de acontecer isso. O cara está rodando o setup do SQL Server, de repente, pau na instalação. E aí ele precisa fazer um troubleshoot disso por quê? E aí, muitas das vezes, o problema está no fato, porque quando você instala um SQL Server em cluster, e a gente aborda isso aí no conteúdo também, o próprio setup vai até o Active Directory e cria uma conta de computador lá, certo? E para ele criar essa conta de computador lá, ele precisa, né, a conta do cluster, que já é um passo antes, que alguém teve que ir lá e instalar o cluster, certo? Se a pessoa que instalou o cluster não é um administrador de domínio, aquela conta de computador do cluster não vai ter todas as permissões necessárias para, durante o setup do SQL Server, criar a conta de computador do nome virtual do SQL Server, tá? Então, esse é um dos pontos mais comuns e a gente aborda isso aí, essa parte de permissionamento dentro do AD, se você não é um domain admin, quais são as permissões que a sua conta precisa ter para você conseguir rodar o setup com sucesso, né? Um outro tópico também, é um problema muito comum, você acha que talvez entraria bastante ali no case que o Luiz está falando, né? Essa parte de instalação também, ela é chatinha. Você não precisa ser necessariamente um domain admin para instalar um SQL Server em cluster. Mas você precisa garantir que quem instalou, por exemplo, o cluster era um domain admin. E se ele não é um domain admin, ele precisa garantir que a conta de computador no Active Directory tenha as permissões necessárias para o setup da SQL Server conseguir criar a conta de computador da instância sendo instalada. Então, a gente acaba botando isso daí também. Eu já vi tem empresa que não te dá o domain admin, porque o cara da infra tá doido, vou dar o domain admin pro DBA, mas aí você tem que pedir beleza então a conta aqui do cluster, do SQL ou a minha, tem que ter permissão de ir lá no seu AD e criar. Se uma das opções também, o Newton deve até aborda isso, né, que você pode pré-criar o objeto lá com o nome, depois você aponta para ele, deixar ele desabilitado, sei que tem tudo detalhado. Só eu queria dar uma palavrinha nessa pergunta do Luiz também. Como eu trabalhei bastante com cluster no banco, eu trabalhava aí no Brasil, já teve problema na instalação, que, igual você falou aí de instalação, não sei se você aborda ou não, a questão de instalação automatizada. Teve um caso que a gente estava... Oi? Eu uso o configuration file ali na instalação do CSV, né? Que é o exatamente. Mas assim, eu não uso ele no módulo, vamos dizer assim, background, tá? Eu acabo deixando ele mostrando a telinha ali para o pessoal ver a telinha. Que não muda muito, na verdade, né? Você só vai chamar de uma forma diferente. A gente teve um caso de instalação que a gente estava com um tempo muito corrido e ia amanhecer o dia na virada da noite e não ia dar tempo de instalar instância por instância. E aí a gente fez que estava instalando um cluster com 8 nós e para fazer toda a instalação em Ednode a gente criou um monte de configuration file, criou os scripts para chamá-los e deixou lá rodando à noite. Fomos para casa e aí estava eu e um outro DBA que a gente combinou. Era meia-noite, eu olho às 2 da manhã, você olha às 4 e às 6 os dois olham. Então dava para a gente descansar aí umas 4 horas cada um. Chegou de manhã, às 7, 8 horas da manhã, estava tudo lá instalado bonitinho.
E o MSDTC também já me deu bastante dor de cabeça com a questão que o Nilton falou de tamanho do log do MSDTC pequeno, que encheu, você tem que alterar as configurações, configuração de permissionamento. Isso é tudo bem interessante aí de dar uma olhada. Eu já tive problema com a questão do log também, onde nós temos que colocar o log dele em 100 megabytes. Lá no banco. Exatamente. Por padrão assim, é 5, 2, alguma coisa assim, né? O padrão é 4. Exatamente, 4. E na grande maioria das vezes, eu acho que assim, muito dificilmente você precisa mudar. Você vai precisar mudar isso se você tem um ambiente com múltiplas instâncias, por exemplo, e você tem um grande volume de transações distribuídas, aí é possível que o 4 megabytes não vai ser... O ambiente bancário, financeiro é muito propício a isso, né? O cara passa cartão ali, várias transações por segundo. Mas a gente, 4 mega é para um ambiente com 2, 3 instâncias, uma transação distribuída ou outra, um uso de link de server ali no dia a dia, eu acho que você não precisa mexer nisso, né?